A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 8ª lição do 3º trimestre de 2021, título da lição: Naamã é curado da lepra. Texto áureo: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura bíblica em classe, segundo o livro de Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10, versículo 14 e dos versículos 25 ao 27. Primeiro tópico: Naamã, chefe do exército sírio. Número 1 do primeiro tópico: Naamã, um comandante honrado. Número 2 do primeiro tópico: a escrava, uma testemunha de Deus. E número 3 do primeiro tópico: a caravana de Naamã. Meus irmãos, o significado do nome Naamã é benevolente. E Naamã era um ministro do alto escalão do governo sírio. Ele era um comandante respeitado, ele era um comandante admirado, mas era leproso. Meus irmãos, numa dessas incursões de guerra contra Israel, ele fez escrava uma menina que passou a morar na sua casa. E essa menina, meus irmãos, tornou-se agente do Senhor na casa de Naamã. Ela foi um arauto de Deus e, vendo o sofrimento de seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 3, diz: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia! Deus sempre nos abre uma oportunidade para falarmos da sua grandeza. Oh, glória! E o mais interessante, meus irmãos, o mais interessante de tudo isso é que Naamã acreditou na palavra da menina e foi falar com o seu rei, a fim de lhe contar o que a menina lhe dissera. E para compensar, Naamã leva para Israel em sua caravana muitos presentes. Só que ao invés de procurar o profeta, ele procura o rei de Israel, que ficou apavorado. Quando o profeta Eliseu soube o que aconteceu, ele mandou dizer ao rei, isso está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, a parte B, que diz: deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Segundo tópico: o mergulho no Rio Jordão. Número 1 do segundo tópico: Eliseu não se impressiona com a pompa. Número 2 do segundo tópico: a decepção e a cura de Naamã. Número 3 do segundo tópico: Deus ainda opera milagres e não misticismo. Meus irmãos, meus amados irmãos, o profeta Eliseu, ele tinha compromisso com Deus e não se impressionava com aquilo que a maioria das pessoas achariam que fosse uma grande honra. Não, o verdadeiro profeta de Deus não precisa correr atrás de poderosos e nem cobiçar os seus presentes. Oh, glória a Deus! E Naamã, meus irmãos, ele fica decepcionado, pois ele esperava que o profeta Eliseu o recebesse com honras. E o que o profeta fez foi dar uma ordem através de Geazi, e a ordem foi para que Naamã mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. E isso, meus irmãos, foi uma afronta para o general Naamã. Foi preciso a intervenção de seus colaboradores, e ele, para que essa ordem fosse cumprida, porque ele não queria, meus irmãos. Mas mesmo contrariado, o comandante mergulha 7 vezes no Rio Jordão e é curado. Sua pele fica como a pele de uma criança. Aleluia! Deus ainda opera milagres.
E onde Deus age, meus irmãos, não é preciso numerologia, não é preciso simbologia e muito menos superstição, porque o seu poder, porque o poder de Deus transcende a tudo isso. Glorificado e exaltado é o nome do eterno Deus. Terceiro tópico, Geazi é acometido da lepra. Número 1 do terceiro tópico, a rejeição dos presentes. Número 2 do terceiro tópico, homens de Deus não se deixam vender. E número 3 do terceiro tópico, por ganância Geazi é acometido da lepra. Meus irmãos, com a cura, Naamã estava disposto a voltar e presentear Eliseu, que rejeitou todos os presentes. O profeta não queria deixar Naamã com a ideia pagã de que o Deus de Israel é comprado e que seus profetas são interesseiros. A presença de Deus, meus irmãos, na vida de Eliseu era mais valiosa, mais valorosa do que prata e do que ouro. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, evidencia o caráter do homem de Deus. Aleluia! Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus, para não se deixarem vender, aleluia. Agora, meus irmãos, Geazi não entendeu o grande propósito de Deus na vida de Naamã, e inventando uma mentira, foi atrás de Naamã e usurpou 60 quilos de prata. Geazi mentiu para Naamã e tentou mentir para Eliseu, mas o Espírito Santo, oh glória, já tinha discernido para Eliseu o que estava acontecendo, ao qual, meus irmãos, a lepra de Naamã passou para Geazi. Vigiemos, meus irmãos, vigiemos, porque as bênçãos e os dons de Deus são inegociáveis. Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo: o Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e nossa fé totalmente nele. Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.